Existe uma armadilha que está sempre ao nosso redor e precisamos ter muito cuidado para não cair nela. Eu estou falando da terceirização da nossa busca por Deus. É assustadora a quantidade de conteúdos que temos disponíveis hoje. Pregações no YouTube, podcasts, livros devocionais, reels, shorts. É conteúdo que não acaba mais. Não me entenda mal. Ter uma grande quantidade de bom conteúdo cristão por aí é maravilhoso. Eu mesmo, quando estou lavando louça, por exemplo, gosto de colocar uma pregação de plano de fundo. Quantas coisas novas eu já aprendi ouvindo homens e mulheres sérios de Deus, ou então lendo livros edificantes. Mas existe um perigo escondido aí. Quando a gente começa a achar que isso já é o suficiente, deixamos de buscar a Deus na fonte. Esse é o risco da terceirização da fé. E por incrível que pareça, esse problema não é novidade. Charles Spurgeon, lá em 1800 e bolinha, já alertava sobre isso. Ele dizia: leia bons livros, mas viva na Bíblia. Se ele disse isso, provavelmente ele percebeu a tendência dos cristãos da época de procurar outras fontes para se alimentar, além da palavra de Deus. Claro, na época de Spurgeon não existia YouTube, podcast ou Instagram. Mas se ele vivesse hoje, tenho quase certeza que ele diria algo mais ou menos como: consuma bons conteúdos, mas viva na Bíblia. E por que será que Spurgeon fez tanta questão de frisar isso? Porque ele entendeu que nada substitui a fonte. Bons livros e boas mensagens até ajudam, mas não podem ocupar o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Não sei se você já teve a oportunidade de beber água direto da nascente, mas eu já tive. Meu avô tem um sítio onde existe uma nascente e olha, a água que sai dali é realmente diferenciada. Eu poderia até tentar te descrever o gosto dessa água. Eu usaria palavras como leve, refrescante, limpa. Mas vamos ser sinceros, nada se compara a você experimentar por si mesmo. E com Deus é exatamente assim. Eu posso te contar como é incrível passar tempo na presença dele, posso te falar da paz que sinto, da direção que eu recebo, mas nada disso vai substituir a sua própria experiência com o Senhor. Ouvir pregadores é bom, ler livros é bom, mas beber da fonte direto da nascente é insubstituível. Então, não terceirize sua busca por Deus. Faça o que deve ser feito. Ore, jejue e medite na palavra dele. É bom que um cristão tenha experiências com Deus para fortalecer a sua fé. Isso só acontece quando existe esforço pessoal. A fé não cresce apenas de ouvir histórias dos outros. Ela cresce quando você mesmo constrói sua história com Deus. E saber isso é muito importante, porque no fim das contas, não estamos falando apenas de ler um livro ou seguir um manual, estamos falando de Jesus. Em João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em Apocalipse 19, Jesus continua sendo chamado de a Palavra de Deus. Ou seja, quando você abre a Bíblia, não é só papel e tinta, é o próprio Cristo falando com você. Ele é a palavra, ele é a revelação, ele é tudo. Tudo escrito ali é sobre ele. Tudo escrito ali é a revelação dele. Se você encostar a Bíblia no seu ouvido, quase vai conseguir ouvir a respiração de Jesus. Por isso, não abra esse livro apenas como quem lê um livro qualquer. Abra como quem se encontra com uma pessoa, o próprio Cristo, a fonte de água viva. A verdade é que Deus nos conhece. Ele sabe exatamente o que precisamos. E por isso nos deixou um manual, sua palavra. E a pergunta é: você tem bebido direto da fonte ou de águas secundárias? Então, meu amigo e minha amiga, hoje é tempo de voltar. Deixar de lado as distrações, a pressa, o conteúdo fácil e mergulhar na presença de Deus. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa promessa é para mim e para você. Portanto, volte à fonte e descubra a água que nunca seca.